meus queridos e amados irmãos e irmãs. Estamos começando mais um alimento diário da nossa série O Ministérios que seguimos e praticamos. Hoje, como nossas leituras, teremos o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 4 ao 11, no capítulo 12, versículo 2, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, e o livro de Atos, capítulo 17, versículo 30. No livro de Romanos, capítulo 8, está escrito: a fim de que o preceito da Torá se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, e por causa da justiça, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Capítulo 2, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, aleluias! Oh, glória a Deus! No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, lemos: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, arrependam-se. Atos 17:30. Esse versículo dá a nós o tema de hoje do nosso alimento diário: a necessidade de arrependimento. Vejamos, desde João Batista, que pregava o arrependimento para o batismo com água, Deus tem buscado preparar o seu povo para o reino dos céus. Essa preparação ocorre pelo arrependimento, que na prática, significa renunciarmos o velho homem, renunciarmos a carne, esvaziando-se do velho homem, conceitos. No Evangelho de Mateus, vemos que o Senhor pregou arrependimento e levou seus discípulos a fazer o mesmo. O arrependimento não é apenas uma mudança de mente, pois pela prática atestamos que o seu significado é mais profundo. Arrepender-se é esvaziar-se a fim de negar a vida da carne, negar ser sujeito à carne. Essa é a operação. Não ocorre não apenas na mente, mas em toda a nossa alma, que é composta de mente, vontade e emoção. Em Romanos 8, nos versículos 10 e 11, vemos que quando recebemos Cristo, nosso espírito ganha vida, e até mesmo o nosso corpo mortal ganhará vida por meio do Espírito que habita em nós. Isso significa que nascemos de novo, nascemos do Espírito e tornamos filhos de Deus. Além disso, o versículo 6, lemos que a alma também obterá vida e paz.
quando inclinada para o espírito. Nesse contexto, os itens mais importantes são espírito e vida. A mudança de mente a que se refere o arrependimento não é sermos convencidos de um ponto de vista diferente do nosso ponto de vista, mas sim termos a mente transformada pela vida de Deus. Em Romanos 12, versículo 2, lemos que Paulo nos mostra como ocorre a transformação da alma. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso significa que, pela vida de Deus, somos renovados em nosso entendimento. Não nos deixemos ser influenciados pela vida da alma, mas sempre buscamos negá-la, a fim de nos prepararmos para o reino. Ainda hoje devemos reconhecer que não estamos preparados para a manifestação do reino dos céus, porque ainda não temos praticado suficientemente a palavra de Deus. Nós não temos vivido. Por isso o Espírito nos fala repetidamente sobre a necessidade de praticarmos. Não devemos incomodar em ser admoestados para negar nós mesmos e nos arrepender, porque de fato o reino dos céus está próximo. Essa é a pregação e a prática do Evangelho do Reino. Vamos reconhecer nossa real necessidade dar importância àquilo que os olhos de Deus. É essencial para nós arrependermos para entrar no reino dos céus, transformados pelo arrependimento, tornarmos nova criatura, não ficar sujeito à vontade da carne. E o arrependimento sincero é que confronta a velha natureza, o velho homem. Então arrependei-vos. É tempo de arrependimento. Oh, aleluias. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de arrependimento. Mudar a nossa mente, mudar a nossa emoção, a nossa vontade. Amém? Glórias a Deus. Aqui fica essa mensagem. Um abraço do Marcelo Costa. Até a próxima. Oh, aleluias. Graças a Deus. Amém. Amém.